A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Sejam todos muito bem-vindos. A lição de hoje é a lição de número 12, cujo assunto é a conduta do crente em relação à família. Texto áureo: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, serão dois numa carne. Efésios 5, 31. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A lição de hoje tem como objetivo principal o projeto divino para a família cristã em um relacionamento harmonioso. Hoje nós estaremos também aprendendo que a Bíblia exemplifica a mulher casada como a noiva de Cristo, como a igreja de Cristo. Também nós estaremos aprendendo sobre a conduta dos pais e dos filhos no ambiente familiar. O ponto principal dessa lição de hoje é mostrar que o relacionamento familiar, ele é um projeto divino. Então, a lição muito boa, muito importante, chegando já na lição de número 12, já pertinho de finalizar esse trimestre. Na próxima semana estaremos aprendendo a lição de número 13. Essa lição de hoje, ela está baseada na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo de número 5, versículo 21 a versículo de número 33, e também o capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 4. Então, meus queridos irmãos, para introduzir a nossa lição de hoje, nós estaremos convidando você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 19, estaremos observando o versículo 4 ao versículo de número 6, onde nós vamos encontrar aqui o padrão de Deus para a família, baseado no que nós já encontramos na verdade prática da lição, que é o casamento bíblico, aonde traz um padrão cristão, cristocêntrico, ele é heterossexual, ele é monogâmico e ele é indissolúvel. Vejamos o que diz o texto, Mateus 19, você pode anotar aí também no seu caderninho de anotação, para quando você for lecionar na classe, enriquecer o teu conhecimento nessa lição de hoje tão importante. E esse texto nós podemos até tomar ele também como texto base para essa lição, meu irmão, porque aqui ela deixa para nós um conceito muito forte sobre o padrão de Deus para o casamento cristão. Observe só a partir do versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse-lhe: portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mais um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Meus amados irmãos, aqui nós já aprendemos de antemão, para introduzir essa lição, que o casamento, no padrão bíblico, cristocêntrico, ele é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Porque o texto já vai deixar explicado para nós, bem explícito, bem esclarecido, que quando se trata de gênero, ele diz aqui: não tenham lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea. Olha só, então aqui fala da heterossexualidade. O que seria essa heterossexualidade? Refere-se à afeição sexual entre indivíduos de sexo oposto, macho e fêmea. O mundo está pregando hoje o homossexualismo, que é a afeição sexual por pessoas de sexos iguais, não é verdade? Mas a Bíblia deixa claro, Deus criou macho e fêmea. Olha só qual é o padrão de Deus aqui para a família. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Então aqui, meus queridos, nós já aprendemos que o padrão de Deus para a família não é o casamento homossexual, mas é o casamento heterossexual, que é a atração sexual de pessoas de sexos opostos, de sexo diferente. O macho e a fêmea
ou vice-versa. Além do casamento bíblico ser heterossexual, a atração sexual por pessoas de sexo diferente, o casamento bíblico, no modelo bíblico, no padrão de Deus, ele também deve ser monogâmico. O que é isso, pastor? É o que está aqui, ó. Veja só, ele disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então aqui se trata, meus queridos irmãos, a monogamia, ela é uma palavra de origem grega e a junção de duas palavras, mono mais gamia, ou monos e gamos. Monos, que quer dizer um ou sozinho, e gamos, que significa casamento, ou seja, casamento com uma única pessoa. Então nós todos sabemos que existem culturas que aonde o casamento ele pode ser com mais de uma pessoa. O homem pode casar com mais de uma mulher, 2, 3, 4 e aí vai, ou mais mulheres. Mas a Bíblia ela é explícita, olha só como diz o versículo. Já aprendemos aqui que o padrão de Deus para a família, o casamento, ele é heterossexual. Aqui se trata de gênero, né, da atração sexual por pessoas de sexo diferente, sexo oposto, e nunca do mesmo sexo. Aqui é a Bíblia, viu, queridos irmãos? Olha só, e aqui vem no versículo 5, serão dois numa só carne. O texto é claro, olha só, assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não é por qualquer coisa. A palavra indissolúvel, ela tem esse sentido de algo que não pode diluir, algo que não pode se desfazer, algo que não pode se desligar, algo que está ligado. Né? Então, o casamento bíblico, o padrão de Deus é esse, heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Pessoas que têm atração sexual por alguém de sexos opostos, sexo diferente, casar com apenas um companheiro ou uma companheira e não se dissolver por qualquer motivo, a não ser por um motivo muito extremo, né? Como o caso da própria morte ou a infidelidade conjugal, aonde não se tem mais condições de reconciliação. Né? E se tiver ainda como perdoar, fica a critério de cada um. Porém, a Bíblia diz, não pode se dissolver por qualquer motivo. Então aprendemos logo aqui, meus queridos irmãos, dentro da introdução da nossa lição, que esse é o padrão de Deus para a família. Olha só aqui, dentro da sequência da introdução, vamos ler aqui para os irmãos acompanhar. No modo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papel diferente. Nessa lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Já aprendemos aqui, num primeiro momento, em que Deus ele estabeleceu um padrão divino para a família, aonde o casamento, no padrão de Deus, no modelo bíblico, ele é heterossexual, ele é monogâmico e ele é indissolúvel. E que dentro do papel familiar, todos são iguais, porém, cada membro da família tem um papel diferente. Então é isso que a Bíblia nos orienta, é isso que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, se nós abrirmos aqui a Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3, e o versículo 28, você pode também aí anotar para o enriquecimento da tua aula, nós vamos aprender que Paulo esclarece aqui aos irmãos em Gálatas que Deus não faz distinção, que Deus não faz acepção, que Deus não faz diferença, que dentro da questão familiar todos são iguais, porém cada um tem um papel diferente. Então vejamos aqui o que diz a palavra de Deus em Gálatas, capítulo de número 3. Observe que o texto é explícito quando esclarece para nós o versículo de número 28. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre,
não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha só, então aqui nós aprendemos que Deus não faz acepção de pessoas e que todos os membros da família são iguais diante de Deus. Porém, cada um tem um papel diferente. E nós vamos aprender aqui no decorrer da lição que Deus ele traçou um padrão de conduta para cada membro da família. Tem padrão de conduta para o esposo, tem padrão de conduta para a esposa cristã, padrão de conduta para os filhos, tem padrão de conduta para os pais, tem padrão de conduta até mesmo para os servos e para os senhores. Não escapa ninguém, meu irmão. Aqui trata-se de uma cadeia aonde se deve obedecer no que diz respeito à sujeição e à submissão, iniciando pela analogia que Paulo faz em relação à própria igreja e Cristo. Ele começa dizendo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja. Assim como o marido é a cabeça da mulher, assim como o filho deve obedecer o pai não pode irritar o filho, assim como o servo tem que obedecer o seu senhor, e o seu senhor tem que fazer o mesmo para com ele, não irritando, não oprimindo. Então existe uma cadeia. Não se trata apenas da mulher se sujeitar ao marido, como muitos estão querendo impor, sendo assim uma conduta de opressão social, de autoritarismo do marido sobre a esposa. Porque isso não é apenas a mulher que deve se sujeitar ao marido. Começa Deus, Cristo, a igreja, o marido, a mulher, os filhos, os pais, os servos, os senhores, e todos devem obediência e sujeição a alguém. Não é apenas a mulher em relação ao marido. E é isso que a lição está tratando. Olha só como diz 1 Coríntios capítulo de número 11, como diz aqui na lição, e o versículo de número 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Oh, coisa maravilhosa! Meus queridos irmãos, então, não é um sistema opressor ou um sistema autoritarista do marido em relação à mulher, ou como sendo ele líder da família, por uma imposição ditatorial, mas algo que vem diretamente do padrão divino para a família. E ele ainda compara dizendo que assim como Cristo é a cabeça da igreja, o esposo, o varão, é a cabeça da mulher. Você já imaginou, meus amados irmãos, a igreja sendo a cabeça de Cristo, a igreja querendo impor a Cristo? Então, não tem como. Assim também, nós entendemos pela palavra que Paulo expressa isso aos irmãos em Éfeso, explicando, olha meu irmão, assim como a igreja deve ser sujeita a Cristo, assim também a esposa deve ser sujeita ao seu marido. E isso acontece não por uma imposição ou por um autoritarismo ditatorial que o homem tem sobre a mulher, mas como um modelo de obediência da igreja para Cristo, que envolve o grande amor de Deus para conosco e a honra que a igreja dá, o reconhecimento por esse grande amor. Assim também é o marido e a esposa. O marido ama a esposa e a esposa, em retribuição de honra, se sujeita em obediência para ajudar o esposo na sua missão. Como diz a Bíblia, lá no princípio Deus criou a mulher e disse que ela era
a disjuntora, a companheira, para estar ao seu lado, para caminhar junto com ele, para ajudar ele na sua missão, na sua tarefa. Sendo ela uma conselheira, sendo ela uma pessoa que tem um sexto sentido, que ela percebe coisas que às vezes o marido não consegue perceber, tomando ele as decisões juntos, porém cada um tem um papel. O marido é o líder do lar, a mulher não pode se opor ao marido, ela não é uma opositora do marido, ela é uma ajudadora, ela ajuda ele na sua missão. Assim também nós vamos ver que isso vai acontecer em relação também aos pais e aos filhos, que o filho deve honrar, obedecer aos seus pais, e os seus pais não podem irritar aos seus filhos, cuidar deles, zelar deles e amá-los com um amor sincero, verdadeiro, um amor agradável a Deus. Então, meus queridos irmãos, é muita coisa nessa lição de hoje. O conteúdo da lição é muito rico, certamente nós não vamos abranger toda essa lição como ela exige de nós, porém nós queremos trazer pontos que nós julgamos mais relevantes e mais importantes dentro dessa lição. E um dos pontos é exatamente esse, em que nós não podemos nos omitir em pregar o padrão bíblico para a família por causa de movimentos políticos, sociais, ideológicos e filosóficos que querem degredir, que querem criticar esse nosso padrão bíblico, que é o padrão conhecido como padrão patriarcal. Porque esse movimento feminista, que é um movimento político, social, ideológico, filosófico, e que muitas vezes quer desconstruir esse conceito do padrão patriarcal, que é o padrão bíblico para a família, que é o casamento heterossexual, que é o casamento monogâmico e indissolúvel. Eles querem muitas vezes trazer uma doutrina maligna para tentar, meu irmão, ofuscar esse nosso padrão, para tentar impor em nós medo, para que a gente deixe de pregar esse padrão bíblico. Nós não podemos deixar de pregar esse padrão bíblico de Deus para a família por causa de uma doutrina, por causa de uma teoria, por causa de uma filosofia humana que traz um conceito totalmente contrário e distorcido do que é o padrão patriarcal para a família. Porque esse movimento feminista, ele vem no nome dos direitos humanos, parece até ser algo bom, mas ele quer o empoderamento feminino em nome dos direitos humanos para se libertar de padrões como o padrão patriarcal ou do modelo de Deus para a família. Porque dentro desse movimento feminista eles vão trazer conceitos da ideologia de gênero, afirmando, meus queridos irmãos, que o gênero não é algo natural ou algo genético ou algo construído geneticamente. Eles querem dizer que é uma construção social, que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, mas é uma cultura e é uma construção da sociedade que foi imposto no entendimento das pessoas, no entendimento das crianças. Os pais inculcaram nos filhos que ele era homem ou que ela era mulher. A Bíblia é muito clara quanto a isso, e nós sabemos que esse é o padrão de Deus para a família. Que não existe essa questão de orientação sexual. Não existe essa questão de construção social quando se diz respeito ao gênero geneticamente nascido e cientificamente provado desde o ventre da mãe. O negócio é brincadeira não, irmão. O negócio está feio, né? Então isso não é nada mais, nada menos do que uma pregação satânica, maligna, para desconstruir o padrão de Deus para a família.
mas nós não podemos nos omitir, nós não podemos nos acovardar em dizer que o padrão de Deus é esse para nós. E nós não podemos nos curvar diante de um padrão maligno, ideológico, diante de um padrão filosófico, de uma teoria de alguém que tem a mente maligna para desconstruir e destruir a família cristã. Não podemos, meus queridos irmãos, nos acovardar diante disso, porque esse sim é o modelo bíblico, é o padrão de Deus para nós. Nós não podemos nos omitir diante de filosofias malignas que estão dizendo por aí que esse modelo está ultrapassado, que esse aí é o modelo de família tradicional, que agora tem um modelo de família moderna, que é diferente, né? Aí vem o homossexualismo, onde a pessoa pode casar com pessoas do mesmo sexo. Tem até aqueles que casam com mais de uma mulher, com duas, com três, em certas culturas, né? E aqui, na nossa cultura, muitas vezes não se tem esse casamento de forma legal, mas há a infidelidade conjugal no casamento, o camarada que fica com uma, com duas, com três, a traição é coisa séria, meu irmão. No casamento hoje, nós vemos que é uma raridade, até mesmo no meio evangélico, nós não tivermos cuidado, o inimigo, ele joga o laço, e como que é isso? Né, irmão? É se prostituir, é viver no adultério, na fornicação, e não quer ter compromisso com a família. Mas a lição de hoje, ela vem falando fortemente para nós. A lição de hoje é forte, meu irmão. E ela vem trazendo para nós esse conceito de família e que nós não podemos nos omitir diante da imposição daquela ideologia maligna que vem para desconstruir o padrão familiar. Então, que a graça e a misericórdia do nosso Deus nos alcance, porque esse padrão de Deus aqui para a família, ele está centrado no amor. Não é numa imposição, não é num ato ditatorial e nem numa opressão, porque o que o movimento feminista com fiéis marxistas pregam é que esse padrão, ele é um padrão em que o homem oprime a esposa. É bem verdade que nós sabemos que, lamentavelmente, existe um marido, irmãos, que maltrata a sua esposa, que até mesmo chega a ceifar a vida, e vice-versa. Existe também casos de mulheres que tiram a vida do marido. E isso é uma confusão no meio da família. E através desses fatos que acontecem, é que muitas vezes eles acham brecha para trabalhar essa questão. Nós também não somos a favor dessa questão do marido maltratar a esposa, de espancar, ou até mesmo, Deus o livre, de tirar a sua vida, como acontece muito no dia de hoje. Mas nós também não podemos empoderar a mulher ao ponto dela estar ou dela ser superior ao marido. Nem pode ser uma mulher num regime opressor, ditatorial, mas também ela não pode estar como supermulher acima do esposo, né? Sendo ela o líder ou a líder da família e o marido se impondo a ela. Tem que haver harmonia, tem que haver junção, tem que haver compreensão mútua. Dentro das decisões familiares, todos devem participar, porém se compreende que o líder, o papel de líder, o papel de cabeça é o marido. Não para pisar a esposa, mas para liderar. Meu irmão, em tudo nessa vida tem que ter um líder. Tem que ter um líder. E o papel de líder foi entregue ao marido e não à esposa. Compreenda isso. E a mulher de Deus, a mulher espiritual, a mulher cristã, que realmente teme ao Senhor, ela tem esse entendimento, ela tem esse conhecimento, ela não vai entrar por esse caminho do feminismo, aonde se prega que a mulher está sendo oprimida e que ela não pode levar essa conduta desse padrão, ela tem que se libertar disso, que ela tem que ser superior ao homem. Então a Bíblia, em nenhum momento, dá esse respaldo. E o padrão que nós estamos seguindo é o padrão de Deus. Porque aqui a Bíblia é clara. Olha só o que João escreve para nós aqui. Você vai abrir aí a tua Bíblia
do Evangelho segundo João, é um texto conhecido, capítulo de número 13. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui em João 13. Olha o versículo 34 e o versículo 35. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, olha só, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei, e que também vós uns aos outros vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a esposa cristã, ela se sujeita ao marido, não por medo ou por temor, mas porque ela honra o esposo, ela respeita o esposo, ela entende que o marido é o cabeça, que Deus delegou a ele o papel de líder, e ela é a adjuntora, ela é a ajudadora do esposo. Ela nem está debaixo do pé, ela nem está em cima da cabeça, ela está de lado, para andar com ele ombreado, porque Deus tirou a mulher do lado, fez a mulher da costela, como diz a Bíblia, para que ela andasse sempre ao lado do esposo. O esposo deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, e a mulher deve honrar o marido como a igreja honra a Cristo. É muito simples. E não é só a mulher que tem esse padrão de sujeição, porque o que Paulo convida os irmãos em Éfeso a fazer é exatamente isso. Olha só, capítulo 5, versículo 21, sujeitai-vos vós uns aos outros no temor de Deus. Então, essa sujeição, tanto a Bíblia inicia Paulo falando como Deus, Cristo a Deus, Cristo sendo a cabeça da igreja, a igreja se sujeita a Cristo, e a mulher também se sujeita ao esposo. E isso vai além, porque vai falar dos servos e dos senhores, vai falar também dos filhos aos pais. Então, meus amados irmãos, tem que haver essa cadeia, essa hierarquia. Todos são iguais, porém cada um tem um papel diferente no que diz respeito à família. E o amor é o que norteia tudo isso. Não se trata de imposição, mas de amor. Olha só, o segundo parágrafo. O amor como elemento primordial. O amor é o elemento primordial. Observando o que o próprio Cristo fez. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior prova do amor de Deus. Então, nós nos sujeitamos a Cristo por esse grandíssimo amor com que Ele nos amou. Assim também, a esposa se sujeita ao esposo, não por uma imposição, nem por medo, nem por opressão, mas por amor. Porque o marido ama ela, zela dela, zela por ela, e aí ela compreende isso, e ela se submete, se sujeita a ele no amor, na submissão e na obediência. Então, meus irmãos, esse é o padrão de Deus. E nós não podemos nos omitir e nos acovardar em relação a isso aqui e deixar de pregar esse padrão de Deus. Nós precisamos pregar, bater nessa tecla, porque esse é o padrão de Deus para a família. Olha só o que a Bíblia fala aqui em João 15. João 15, versículo de número 12 e 13. O meu mandamento é esse, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. A comparação aqui do amor de Deus, do amor de Cristo para com a igreja, é a mesma coisa. Assim como eu vos amei, assim também vos amei uns aos outros. Olha só, não é por imposição, não é por uma lei, por um mandamento, por uma ordem, não, é por amor. Hoje nós obedecemos a Cristo, não pela imposição da lei de Moisés, mas por amor, pelo grande sacrifício de Cristo, aonde Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Assim também o marido para com a esposa para com o marido. A esposa ama o marido, por isso se sujeita a ele. Olha só como é diferente a coisa. Não é naquele padrão lá que o mundo impõe, né, do feminismo, em que a mulher está sendo oprimida, né? E ai daquele marido que oprimia a mulher, porque a Bíblia manda amar ela, como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregar por ela, como Cristo se entregou.
Olha aí como é que diz o texto, ó. 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. 25. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o padrão aqui, meu irmão, é amor. O amor é o elemento principal, indispensável. Essa harmonia entre marido e mulher, entre esposo e esposa, ele é norteado pelo amor. A base, o alicerce dele é o amor. Se não tiver o amor, aí não vai ter submissão, aí o marido não vai amar a esposa, aí não vai ter comunhão, aí não vai ter concórdia entre os dois, vai ser uma verdadeira discórdia, uma desarmonia no lar. É isso que o inimigo quer. A mulher nem pode ser superior e nem pode estar embaixo do chinelo do marido. Tem que estar ao lado dele para caminhar com ele, né? E um ajudar o outro. E o nome do Senhor ser glorificado. Esse é o padrão de Deus. Não é o que o mundo quer, é o que está na palavra. Porque a Bíblia é a nossa maior regra de fé e prática. Essa é a realidade. E como já falei, nós não podemos nos omitir, nos acovardar, calar a boca. Não vou pregar sobre isso não. Porque se eu pregar, vão me criticar. Se eu pregar, o movimento feminista aí vai se levantar contra mim. Os homossexualismos vão se levantar contra mim. Meu irmão, nós precisamos pregar essa palavra. Nós não somos contra a pessoa, porque eles são vidas, almas que são importantes para Deus. Mas a prática deles é antibíblica. Foge do padrão de Deus. É contrário à vontade de Deus. E nós não podemos nos calar diante disso. Nós precisamos pregar, ensinar a igreja, que esse é o padrão de Deus para a igreja. Heterossexual, monogâmico e indissolúvel. O casamento não pode se dissolver por qualquer coisa. Não pode se trocar de mulher como que se troca de roupa. Porque Deus, meu irmão, ele é vingador. Não pode haver infidelidade conjugal, traição. Não pode haver, meu irmão, uma mente carnal e mundana em nós, povo de Deus, para viver na prostituição, com um, com outro, com uma, com outra. Não, meu irmão, essa não é a vontade de Deus. A Bíblia é clara quanto a isso. O amor é que vai gerir tudo isso, para que o nome do Senhor seja exaltado em nós. Nós precisamos ter o quê? Um cuidado. O marido tem que ter o cuidado para com a sua família, para com a sua esposa. Tem que amá-la, tem que cuidar dela, como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Isso implica o quê? Proteger a esposa. Isso implica o quê? Prover-lhe uma vida digna. Uma vida digna. Essa ação de cuidar não se limita apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras coisas. Afeto, consideração, honra, proteção, amor. É isso que a palavra diz. Pelo contrário, há quem diga que o padrão patriarcal, o padrão bíblico, é opressor. Não, pelo contrário. O padrão patriarcal é o padrão mais sublime. É o mais alto patamar que se pode comparar. Porque ele vai comparar Cristo com a igreja. Cristo deu a vida pela igreja. Esse é o padrão de Deus. Se todo marido tivesse esse conceito, esse entendimento, essa disposição de dar a vida pela esposa, de ter esse amor altruísta. O altruísmo é quando se pensa no próximo de forma incondicional, é a ausência do egoísmo. Meu irmão, a coisa era diferente. Não havia traição, não havia espancamento, não havia opressão, mas havia harmonia no lar. Havia acordo, compreensão mútua, um para com os outros. Aí sim, a sociedade seria uma sociedade diferente. Porque o amor de Deus estaria derramado nesses corações. E o nome do Senhor seria sempre glorificado nessas vidas. Porque isso é o que o Senhor, nosso Deus, quer.
E nós não podemos, meu irmão, fugir desse padrão de Deus para nós, porque é a palavra que deixa isso evidenciado para cada um de nós. Então tá aí, esse é o primeiro ponto da lição. Nós vemos aqui que Deus, ele deixa isso claro por meio da palavra, os apóstolos, né? Inclusive, Paulo falou isso não somente aos Efésios, como ele escreveu também aos irmãos em Colossenses. Nós observamos aqui o que ele fala lá em Colossenses capítulo de número 3 e o versículo de número 19, nós temos esse mesmo padrão. Olha só como diz aqui a partir do versículo 18. Colossenses 3,18. Vós, mulheres, estejai sujeita ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, marido, amai vossas mulheres, não vos irritando com elas. Olha só. Esse padrão de obediência e de harmonia entre ambas as partes tem que ser no Senhor, para aquilo que é bom, para aquilo que é agradável, e não para aquilo que não edifica e para aquilo que pode manchar a conduta do servo de Deus. Porque quando a gente concorda com aquilo que é bom, Deus aprova. Com aquilo que é agradável a Deus, Deus abençoa. Mas quando a gente entra em acordo com aquilo que não agrada a Deus, entrando pelo caminho mal, pela mentira, pela hipocrisia, pelo fingimento, porque tem marido que ele parece tanto com uma mulher, eles são tanto carne e unha, que até no que não presta, eles fazem a mesma coisa. E foi o caso que aconteceu com Ananias e Safira, que mentiram, combinaram os dois, e mentiram, e nós já sabemos o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, todos os dois morreram no mesmo dia. Então, precisamos sim ter harmonia naquilo que é bom no Senhor, naquilo que é agradável para o Senhor, para a edificação, né, da família e também o nosso eleito espiritual, e para que o nosso Deus venha se agradar de nós. Mas fazendo aquilo que não agrada a Deus, aí já entra por um caminho mau, aonde nós não recomendamos, e nem a palavra de Deus também nos dá esse respaldo. Então, meus queridos irmãos, aqui ele vai trazer lei, trazer padrão de conduta, não apenas para a mulher, mas observe que o marido também tem. Aqui são direitos e deveres. A mulher tem que ser amada pelo marido, mas também ela tem que honrá-lo. O marido tem que receber o auxílio da esposa, o carinho da esposa, a honra da esposa, mas ele também tem que amar a mulher. Observe bem que a Bíblia não deixa brecha aqui não, meu. Aqui não tem plano de fugir não, aqui o negócio é sério. A coisa aqui não é brincadeira não. Tem lei para todo mundo aqui. Observe o que é que vai dizer. Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pai, não irritai a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servo, obedecei em tudo vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Tem lei para os servos, mas também tem lei para os senhores. Olha só, em tudo quanto fizer, fazei de todo o coração como ao Senhor, não como aos homens, sabendo que receberá do Senhor galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, o servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoa. Olha só, o versículo 1 do capítulo 4. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vosso servo, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Não escapa o Senhor, o patrão, não escapa o empregado, não escapa o marido nem a mulher. Cada um tem deveres e também tem seus direitos. E a Bíblia está aqui. Isso aqui é o manual para o cristão. Isso aqui é o padrão bíblico para a sociedade, para o mundo, para aquele que assim crê e receber, meu irmão. Quem entrar por esse caminho aqui, está abençoado. Quem está por esse caminho aqui, não tem como sofrer as consequências, porque o padrão de Deus é perfeito para nós. Por isso que aqui diz o segundo ponto, ó, a conduta do crente, né? A conduta da mulher cristã como esposa. Meu irmão, tem padrão para o marido? Tem. Mas tem também para a mulher. Olha o parágrafo aqui, ó. O conceito de submissão cristã. O que é a submissão aqui em relação à mulher cristã para com o seu esposo? No segundo ponto,
a conduta da mulher cristã. Olha só, as Escrituras ensinam a sujeição de um aos outros no temor de Deus. Paulo disse aqui, eu li aqui agora, ó, presta atenção aí, ó. Capítulo 5, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso aqui é uma sujeição pelo temor, pela honra, pelo amor, pela obediência ao próprio Deus, pelo respeito a Deus. Olha só, o conceito de submissão cristã é baseado no temor de Deus, não numa imposição ditatorial. E a mulher cristã, ela se submete ao marido porque ela teme a Deus, porque ela é uma mulher que realmente entende a palavra e observa a palavra de Deus. Olha só, como deve ser o padrão e a sujeição da mulher para com o marido e o amor do marido para com a esposa. Essa submissão deve ser assim como Cristo amou a igreja, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Essa deve ser a sujeição da mulher para com o marido. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntariedade, de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Glória a Jesus. Olha só. Então, a condição da mulher cristã na cultura passada era diferente. A mulher não tinha valor, a mulher era desprezada. E quando foi que isso mudou? Foi no cristianismo. Quando Cristo se apresenta lá para a mulher do poço de Jacó, a mulher samaritana, então ele quebra esse paradigma. E ele começa agora a valorizar a mulher, porque a mulher não podia falar em público, a mulher era desprezada, a mulher estava sempre como alguém inferior ao marido. Em muitas culturas, a mulher servia apenas como um objeto, e ainda hoje tem culturas assim, mas esse não é o padrão de Deus. Não é assim que a mulher deve ser tratada, porque a mulher não foi obra do acaso, a mulher foi um projeto de Deus para a família, porque sem a mulher não haveria como haver multiplicação na terra, Cristo não ia nascer, não havia o projeto de Deus, nada ia se cumprir, os propósitos de Deus, porque precisaria da mulher. Agora foi no tempo certo que Deus resolveu criar. Primeiro criou o homem e depois criou a mulher, mas não para como algo por acaso, para suprir a necessidade do homem, porque ele estava só, sentindo solitário, não. Deus já tinha um projeto de criação da mulher, porém, ele iria criar no momento certo. E assim ele fez para cumprir o seu propósito. Então a mulher foi projetada por Deus desde o princípio da criação, com um papel muito relevante, muito importante, como mãe, como esposa, como ajudadora do esposo, para ajudar ele na sua missão, e também como a coroa do seu marido. Irmão, a coroa da mulher é a coroa do marido. É coisa maravilhosa essa palavra aqui. Isso é só para quem tem uma mente iluminada pelo Espírito Santo para entender essas coisas. Essa é a verdade, meu querido irmão. Então tá aí, meu querido irmão, que a graça do Senhor nos alcance, possamos entender essas coisas aqui, que a mulher foi valorizada, dentro do cristianismo, e agora ela aprendeu o quê? A reverenciar o marido de forma devida, no Senhor Jesus Cristo, com submissão, não por imposição, mas por um amor altruísta. Tanto o marido tem que ter um amor altruísta, como também a esposa tem que ter um amor altruísta para com o seu marido. E assim é onde o nome do Senhor vai sendo glorificado, vai sendo exaltado em nossas vidas. Aqui a gente vê no finalzinho, no terceiro parágrafo da lição, do segundo ponto, porém, não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. Denota o sentimento de conduzir a esposa a agir de modo a agradar seu marido. Olha só, essa postura é demonstrada quando ela apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Então, quando a mulher apoia o marido, e ajuda ele nessa postura de líder, então ele se sente honrado. E o marido tem essa natureza de ser honrado, se sente feliz quando está honrado.
A mesma questão é a esposa. Quando a esposa ela se sente amada, então ela fica feliz porque ela se sente amada. Por isso ela responde positivamente ao esposo. E assim eles vão caminhando, desenvolvendo o papel que Deus entregou a cada um, conforme a Bíblia nos orienta e nos ensina. Então vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre a conduta do crente como filho. Vai tratar sobre a responsabilidade dos pais sobre os filhos, a conduta requerida dos filhos e também o mandamento como promessa. Então aqui a gente já sabe, queridos irmãos, que os pais têm uma responsabilidade muito grande sobre os seus filhos, não terceirizando a responsabilidade de ensinar, de orientar, de conduzir o menino no caminho que deve andar, como diz a palavra, né? E delegando a ele tarefas e também ensinando o padrão divino, bíblico, para os filhos. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seu filho na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina do grego significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra, a demonstração do grego, que quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o bem e o mal. Então aqui os pais têm uma responsabilidade sobre os filhos de ensinar eles a discernir entre o bem e o mal. Nós sabemos que os pais eles têm vários deveres em relação aos filhos. Amar, cuidar, proteger, alimentar e educar o seu filho. Esses são os deveres. E esses deveres não podem ser terceirizados. Tem gente que terceiriza, delega a outras pessoas. A escola, a professora. Hoje em dia, quem está criando muitos filhos se chama televisão, se chama internet, né, irmão? Entretenimento, redes sociais, é que está criando muitos filhos. Que a gente se esquece de ir lá, observar o que o menino está inventando, o que está fazendo. E começa a trilhar caminhos tortuosos, aprender coisas que não era para aprender. E depois envergonhar os seus pais. Mas é um dever nosso. Lá em Deuteronômio capítulo 6, a Bíblia deixa isso claro, que nós temos que ensinar o menino caminhando com ele pelo caminho. Andando com ele. Deitando, se levantando, sentado na mesa. Então é um dever nosso orientar os filhos baseado no padrão da palavra de Deus, na conduta bíblica, moral, para que ele possa ser um cidadão de bem e assim não envergonhar seus pais e nem tampouco uma pessoa que venha dar prejuízo para a sociedade. Uma pessoa que perca a sua conduta moral e ética dentro da sociedade. Então aqui tem a conduta requerida dos filhos, obedecer aos pais. Como diz aqui a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, isso é agradável. Então qual é o dever que o filho tem? De obedecer ao pai. O pai cuida, o pai zela, o pai ama, o pai educa, o pai protege. E o que o filho faz? O filho honra, o filho obedece, o filho se sujeita ao pai. Ele tem que aprender a confiar na sabedoria e no conhecimento de seus pais. Esse é o padrão de Deus para a família. Em relação os pais para com os filhos. Então, quando os pais envelhecer, é a obrigação e é dever do filho cuidar do pai. Na velhice, não desprezar os pais. Porque assim como os pais ensinaram os filhos quando era pequenininho, cuidava dele, limpava ele, zelava dele, dava banho, dava alimento, trocava roupa. Às vezes tem filho que quando o pai envelhece, ele não quer ter esse trabalho. Ele não quer cuidar dos velhinhos que tanto cuidou dele. Então, meu irmão, isso é uma obrigação de cada filho. Então não se esqueça, não desonre, isso aí aqui é honrar. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó.
Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Olha o versículo 2. Efésios 6, versículo 1, agora o versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-o na admoestação do Senhor. Então, o pai tem a obrigação de criar o filho na admoestação do Senhor, na lei do Senhor, zelar dele, proteger, alimentar e educar, amar acima de tudo, mas o filho também tem que obedecer os pais e honrar os seus pais. No Antigo Testamento, meu irmão, se os filhos desobedecessem o pai, a lei de Moisés mandava que tinha que apedrejar. Né? Lamentavelmente, tem muitos filhos hoje que estão no tempo da graça, né? Faz e acontece, desonra, e muitos pais estão passando um paninho morno, e o menino vai criando mal criado, porque o bichinho é pequeno, mas se não tiver cuidado, o bichinho vira um bichão, né? Aí depois o negócio pega, não pode mais resolver o problema, porque já passou o tempo de formar o caráter da criança, aí já fica difícil. Então por isso que diz, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. A Bíblia deixa isso claro, irmão, que nós precisamos ensinar, orientar, disciplinar se for necessário, porque diz a Bíblia, afostigando-o com a vara, nem por isso matarás, mas salvarás a sua alma do inferno. É o que está na Bíblia. Então tem que honrar. Esse honrar aqui, além de obedecer, é cuidar deles na velhice. Não esquecer deles quando eles estiverem na idade avançada, já lá na melhor idade, na terceira idade, como nós costumamos dizer. Então, queridos irmãos, o mandamento como promessa é esse aqui. Esse é o mandamento como promessa. O primeiro mandamento com promessa. Olha só, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Que mandamento é esse? Vamos ver aqui o que diz aqui o terceiro parágrafo do último ponto, já chegando no finalzinho da lição aqui. Ao filho que obedecer e honrar seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Olha só, quem é que quer viver bem, ser honrado, para que te vá bem, para que tu seja abençoado na terra? Ainda tem mais uma coisa, além de ser abençoado na terra, viva muito tempo sobre a terra. Filho que honra o pai é abençoado. Essas bênçãos incluem o quê? Prosperidade, exteriores e vida longa. Olha só, embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase real sobre as bênçãos e benefícios materiais significa que ao obedecer e honrar os seus pais, os filhos submetem-se ao árbitro de Deus, que segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com bênçãos espirituais. Então o filho que obedece, que honra os seus pais, ele tem uma dupla bênção, um mandamento com promessa, uma dupla promessa. Que promessa é essa? Ele se vai bem, vai ser próspero na terra, ele vai abençoar ele. Em tudo que ele fizer, ele vai ser próspero e abençoado, ainda vai ter vida longa. É o que diz a Bíblia, meu irmão. Então, se nós seguir esse padrão aqui, meu irmão, não tem para ninguém, né? Está abençoado e o nome do Senhor vai sendo glorificado em nossas vidas. Então, queridos irmãos, aqui é a palavra. Deixa claro para nós. Vamos agora chegando aqui já na nossa conclusão. Olha só, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa o dever de submeter-se, respeitar a liderança de seu marido. Aos pais o dever de educar seus filhos segundo as escrituras, e aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Olha só, tem bênção para todo mundo, né? Mas também tem deveres para todo mundo e tem direitos. Quem cumpre seus deveres certamente receberá seus direitos. E principalmente quando se diz respeito ao que Deus prometeu. Se Deus impõe um padrão de conduta e nós obedecemos esse padrão de conduta,
e ele promete uma bênção para quem obedece o padrão de conduta, certamente ele vai cumprir, porque ele não é um para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus é Deus, Deus é fiel, meu irmão. Deus é santo. Então, nós possamos entender essa palavra, receber essa palavra e guardar em nossos corações. Então, deixa aí o apelo a você que não é inscrito aí no nosso canal. Não esqueça de se inscrever. E também, se você gostou dessa aula e essa aula te edificou, deixa aí o seu like, seu joinha, o seu curtir, o seu gostei. E também compartilhe com seus amigos e parentes, para que eles também sejam abençoados com esse conteúdo abençoado dessa lição de hoje. Ou que lição abençoada. Faço questão agora de repetir aqui o assunto dessa lição, a conduta do crente em relação à família cristã. E é que nós aprendemos aqui em 3 pontos importantes: a conduta do crente como marido, da esposa como mulher cristã e dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Então, que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe, nos guarde no seu amor e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.